A história que a gente vai ver hoje é um drama psicológico daqueles, vindo direto do coração da Rússia revolucionária do século XIX. É uma trama de manipulação, assassinato e principalmente de uma ideia tão perigosa, mas tão perigosa, que a gente sente os ecos dela até hoje. No centro de tudo isso, temos o relacionamento intenso e, no fim, destrutivo entre dois homens. De um lado, um revolucionário famoso, já mais velho, que procurava a personificação dos seus ideais. Do outro, um jovem desconhecido, implacável, disposto a fazer absolutamente qualquer coisa para conseguir poder. Bom, tudo começa em Genebra no ano de 1869. Foi ali que os caminhos desses dois se cruzaram pela primeira vez. E esse encontro mudaria o rumo da história revolucionária para sempre. Eles vinham de mundos totalmente opostos. O Bakunin era aquele rebelde aristocrata, experiente, um gigante do pensamento libertário. Já o Nechayev era um cara de origem humilde que ardia com uma fúria fria, calculista. E foi justamente esse contraste que criou, uma atração fatal entre os dois. O Bakunin ficou, instantaneamente cativado. Ele meio que projetou no Nechayev a imagem do revolucionário ideal, a pura encarnação da vontade de destruir que ele tanto escrevia a respeito. Chegou a apelidá-lo de meu jovem selvagem e filhote de tigre. E desde o comecinho, o Nechayev se aproveitou dessa admiração usando o engano. Ele criou uma teia de mentiras, dizendo que era o representante de um comitê secreto superpoderoso na Rússia, um comitê que, na verdade, não existia. Era pura ficção, criada só para impressionar e manipular o velho revolucionário. Dessa colaboração intensa entre os dois, saíram vários panfletos radicais. Mas um documento, em especial, ficaria famoso pela sua amoralidade. Uma coisa realmente assustadora, uma verdadeira doutrina do terror. O tal do catecismo de um revolucionário desenhava um tipo completamente novo de guerreiro. Um ser humano que deveria se desconectar da sociedade e das próprias emoções. Ele seria um instrumento puro e, no fim, descartável para a causa. Esse documento basicamente colocou no papel um princípio aterrorizante, o de que o fim revolucionário justifica absolutamente todos os meios. Não existem limites, não existe moral, não existe humanidade que não possa ser sacrificada pela revolução. O objetivo final aqui não era só uma mudança política, não. Era a aniquilação total da ordem social que existia. Uma destruição completa, sem deixar pedra sobre pedra. Olha, até hoje se debate quem realmente escreveu isso. Mas o espírito do documento, essa frieza toda, tinha a cara do Nechayev. Tanto que, mais tarde, o próprio Bakunin iria renegar o que ele chamou de o vosso catecismo, apontando o dedo direto para o seu jovem discípulo. De volta à Rússia, Nechayev estava mais do que pronto para colocar a teoria do catecismo em prática. E foi aí que as coisas passaram de um ponto sem volta. Só que um dos seus seguidores, um estudante chamado Ivan Ivanov, ousou duvidar. Ele começou a questionar a autoridade do Nechayev e a perguntar, cadê esse tal comitê central? A resposta do Nechayev foi imediata e calculista. No dia 21 de novembro de 1869, ele organizou o assassinato de Ivanov. E não foi um crime passional, não, foi um ato estratégico, a sangue frio, pensado para eliminar a oposição e, mais importante, para amarrar seus seguidores a ele através de um crime incomum. Nechayev até conseguiu fugir da Rússia de novo, mas a notícia do assassinato brutal acabou chegando em Genebra. E a verdade sobre as ações do seu discípulo caiu como uma bomba no colo de Bakunin, destruindo a aliança entre eles. Bakunin, então, colocou toda a sua desilusão e raiva numa carta impressionante de 30 páginas. Nela, ele confrontou o homem que o tinha enganado de forma tão completa e que tinha pervertido a causa que ele tanto defendia. Ele expressa sua humilhação, a vergonha de um revolucionário experiente que foi enganado por um jovem manipulador. E mais importante, ele reconhece que o sistema de mentiras do Nechayev não era um caminho para a liberdade, mas sim para uma nova forma de tirania. Só que essa ruptura não foi tão simples assim. A verdade é que o Nechayev explorou uma coisa que já existia dentro do próprio Bakunin, uma velha paixão por sociedades secretas e ditaduras invisíveis. Essa contradição no pensamento de Bakunin complica um pouco o papel dele e mostra como, de certa forma, ele foi cúmplice, mesmo que sem querer, da sua própria decepção. A parceria tinha acabado, mas a ideologia sombria que ela criou, essa estava longe de morrer.
Pelo contrário, ela teria uma vida longa e muito, muito violenta. O fim do próprio Nechayev foi tão dramático quanto a sua vida. Traído e preso, ele enfrentou seus inimigos com um desafio impressionante. Mesmo na solitária, a força de vontade dele era tão grande que ele conseguiu converter os próprios guardas para a causa revolucionária. Ele morreu como um mártir naquela mesma fortaleza de onde ele um dia mentiu ter escapado. Esse pragmatismo brutal, essa ideia de que a moralidade é totalmente subordinada aos objetivos políticos, ficou conhecida como nechayevismo. Basicamente, a ideia de que uma causa nobre pode justificar os atos mais sombrios. E essa ideia se mostrou perigosamente atraente. Ela ecoou durante todo o século XX, influenciando grupos revolucionários e extremistas no mundo todo. De Lenin, que o admirava, até facções radicais nos anos 70. No fim das contas, a história de Bakunin e Nechayev nos deixa com uma pergunta que continua muito relevante. Em que momento a luta pela liberdade se transforma em uma justificativa para a tirania? Onde é que a gente traça aquela linha que nunca, jamais deveria ser cruzada, mesmo pela causa que se acredita ser a mais justa de todas?